No amanhecer de 6 de junho de 1944, o litoral da Normandia tremia. O som das ondas se misturava ao rugido distante de 1000 canhões. A maior invasão anfíbia da história estava em curso. Mas, antes que os tanques pudessem avançar, antes que os soldados pudessem desembarcar e correr, havia uma missão mortal que precisava ser cumprida. A missão confiada a poucos, homens anônimos, corajosos e quase esquecidos. Eram os integrantes da Naval Combat Demolition Units, as unidades de demolição, ou seja, os homens RAM do dia D. Esses mergulhadores e engenheiros navais foram treinados em segredo na Flórida. Foram o primeiro elo de uma linhagem que mais tarde daria origem aos Navy SEALs, uma tropa de elite temida hoje. Seu criador, o comandante Draper Kaufman, acreditava que a coragem era o primeiro requisito para a guerra subaquática, e ele estava certo. A missão primeira das unidades de demolição era simples no papel, mas quase suicida na prática. Chegar às praias no dia D, sob o fogo inimigo, cortar arames, desmontar obstáculos, desativar minas e abrir corredores para que os tanques, caminhões e a infantaria pudessem desembarcar. Tudo isso enquanto as balas cortavam o ar e o mar se tingia de vermelho. Essa é a praia de Omaha, aqui na Normandia. Aqui as unidades de demolição tiveram o seu momento mais difícil durante o dia D. Elas desembarcaram primeiro debaixo de fogo alemão, para abrir um caminho aí de 15 metros para que as barcaças trouxessem os soldados e tudo mais que era necessário para tomar essa praia. As baixas aqui foram altíssimas, foram terríveis. Mais de 50% dos soldados que lutaram aqui morreram. Na madrugada fria, a água escura, gelada, com o tempo contado, com os barcos de desembarque já no horizonte e com os projéteis alemães chovendo sobre eles, a missão foi muito difícil. Era preciso ter muita coragem, era preciso ser bravo para que a missão fosse cumprida. E eles conseguiram, mesmo com todas essas dificuldades. Não é à toa que esse monumento aqui na praia de Omaha chama Les Bravos, os Bravos. Se houve alguém bravo nessa praia em 6 de junho de 44, foram os integrantes das unidades de demolição. Hoje a praia é tranquila, as pessoas visitam aqui faz parte de um turismo de guerra, mas a memória desses soldados não pode ser esquecida. Às 6h30 da manhã, as primeiras lanchas se aproximaram de Omaha Beach. O mar estava agitado, o céu coberto de fumaça. Os homens das unidades de demolição saltaram na água fria, carregando explosivos amarrados ao corpo e rolos de corda de detonação enrolados nos ombros. À frente deles, o inferno de ferro. Postes com minas, cruzes de aço, rampas antitanques, todos armados e prontos para explodir. Mesmo assim, eles avançaram. O tenente Frank Kane, comandante das equipes em Omaha, descreveu o cenário como caos total. Metralhadoras alemãs varriam a areia, a artilharia explodia a cada metro de praia, e ainda assim, seus homens rastejavam na água até a cintura, colocando cargas de TNT nos obstáculos, acendendo os fusíveis e recuando segundos antes da detonação. As explosões das cargas americanas se misturavam às das granadas e projéteis alemães. Era impossível distinguir o som da vitória do som da morte. Em poucas horas, metade das equipes de demolição foram perdidas. Das 175 pessoas que desembarcaram com estas equipes especiais em Omaha, 37 morreram
e 71 ficaram feridas. Mas as passagens foram abertas. 7 brechas, pequenas janelas de sobrevivência em meio ao inferno, com pouco mais de 10 metros de largura, que permitiram a entrada da leva seguinte de tropas. Sem essas aberturas, os tanques, os caminhões e as tropas nunca teriam chegado ao interior da França. E o preço foi mais de 50% de baixas. Enquanto isso, em uma outra praia do desembarque, Utah Beach, outro grupo, liderado pelo Chief Petty Officer Ray McKay, enfrentava condições diferentes. O desembarque ali havia ocorrido mais ao sul, fora da zona mais fortificada. E com isso, os homens das equipes de demolição de Utah Beach puderam trabalhar com mais precisão e rapidez. Em poucas horas, 7 das 8 passagens planejadas estavam limpas. Eles conseguiram fazer o impossível, sob o fogo, sentindo o efeito da maré, entre minas e cabos e armadilhas inimigas. Removeram os obstáculos e garantiram o sucesso do desembarque americano. Esses homens trabalhavam com coragem e frieza. Enquanto as balas ricocheteavam na água, usavam cortadores de arame, cordas de demolição e pequenas cargas moldadas. Cada obstáculo exigia uma estratégia. Cada erro podia ser fatal. A única coisa comum era o tremendo grau de perigo a que estavam expostos. O treinamento de Kaufman em Fort Pierce havia ensinado não apenas técnica, mas também resistência. E ali nasceu o lema das equipes de demolição, os NCDUs, que dizia o seguinte: "The only easy day was yesterday." O único dia fácil foi o de ontem. Quando a maré subiu e os alemães começaram a recuar, muitos daqueles homens já não estavam mais lá. Alguns foram enterrados na própria praia que haviam libertado. Outros seguiram lutando no Pacífico, abrindo caminho em Saipan, Tinian, Iwo Jima e Okinawa. No fim da guerra, as equipes de demolição, os NCDUs, se fundiram com os Underwater Demolition Teams, os famosos UDTs, e mais tarde evoluíram para as Forças Especiais da Marinha dos Estados Unidos, os Navy SEALs. Mas tudo começou ali, em 6 de junho de 44, entre as ondas e o fogo. Hoje, há monumentos em Fort Pierce e na Normandia dedicados a esses heróis silenciosos. Essa é uma placa em homenagem à atuação da divisão de demolição de combate, os homens Hans, os Frogmen, que simplesmente mergulharam nesta praia gelada de Utah Beach e também em Omaha para neutralizar as armadilhas, as bombas, as minas e tudo que continha na muralha do Atlântico como uma prevenção de uma possível invasão, um possível desembarque. Então, os mergulhadores vieram à frente, eles vieram na escuridão, na água gelada, para abrir caminho, para que as barcaças pudessem chegar até aqui sem sofrerem nenhum tipo de baixo ou dano. Sacrificaram a sua vida em prol de seus companheiros de armas. Poucos visitantes percebem que antes do primeiro tanque rolar sobre a areia, alguém teve que abrir o caminho, com as próprias mãos, debaixo do fogo, dentro da água. Eles não buscavam glória, apenas cumpriam a missão. E foi graças a estes homens que a Liberdade pôde desembarcar na Europa. Eles não eram muitos, não tinham tanques nem cobertura aérea, mas sem eles, o dia D talvez não tivesse se tornado o dia da libertação. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. Você adquire essa belíssima camisa comemorativa
do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte!